Como é cruel a interminável agonia da educação brasileira. Eu sou o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. Bem, ninguém pode negar a importância da família no processo evolutivo da espécie humana, né? Eu acho até que a família, constituída por pai, mãe e parentes próximos, foi um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento da espécie humana ao longo desses milênios que se passaram de evolução, né? E acho que é justamente esse o grande diferencial do primata humano para os outros, porque a família humana tende a ser mais protetora, mas também ela tende a ser bem mais inclusiva do que as famílias de outras espécies animais, inclusive primatas. Entretanto, em que pese a reconhecida importância da família para a construção do tipo humano, do primata humano, principalmente nos primeiros anos de sua existência, né? E por isso toda a minha defesa em favor da estabilidade do núcleo familiar para o desenvolvimento integrado, consolidado das crianças no seu caminho para se tornarem um dia cidadãos de uma nação desenvolvida e próspera, né? Não dá para reconhecer que a evolução também nos ensina que a partir de um determinado momento é necessário que o indivíduo transcenda a família, que o indivíduo supere os laços familiares e até rompa esses laços por vezes, para poder a sociedade, a espécie avançar como um todo. Esse processo de superação dos limites familiares é visível, por exemplo, no momento da constituição de uma nova família, na necessidade de procriação, não é? Para a preservação da espécie, quando o indivíduo sai do seu núcleo familiar original para outro grupo familiar, atrás do seu parceiro ou da sua parceira, né? Mostrando que o núcleo familiar também tem limites e que esses limites precisam ser superados em um determinado momento para que o indivíduo possa crescer plenamente como um ser formado, um ser adulto, maduro, né? Então, como já é muito sabido, né, a possibilidade de procriação dentro do mesmo ambiente familiar é algo extremamente danoso, e isso é uma coisa já sabida pelos seres humanos há muito, muito tempo. Tanto é que os povos tribais têm sérias restrições ao cruzamento, ao intercurso sexual entre elementos da mesma família. Isso em muitos casos chega a dar até em pena de morte. Um outro elemento importante para justificar a superação ou a quebra dos laços familiares é a construção da civilização. É a necessidade cada vez mais premente que a humanidade foi sentindo ao longo da sua evolução, né, de agregar aos grupos familiares originais elementos novos, estrangeiros, novas culturas, e aqueles grupos que foram mais hábeis ou mais prestos em fazer essa abertura se desenvolveram mais rapidamente e criaram as primeiras civilizações. Era necessário para o surgimento da civilização que fossem rompidos os laços restritivos da família. E essa ruptura mostrou-se altamente benéfica para a espécie. Então é preciso superar os limites da família consanguínea também, para podermos viver em uma civilização aberta, democrática e mais progressista. E é isso que a história e a evolução humana tem nos mostrado, né? Então, para a criança que mora num ambiente civilizado, é fundamental que ela aprenda desde a tenra idade a lidar com elementos diferenciados, com estrangeiros, com pessoas de cultura diferente, hábitos e costumes diferentes,
que de alguma forma enriqueçam o seu cabedal de experiência e conhecimento já adquirido no seio da família. E é justamente por isso, eu acho, que as escolas vão surgir justamente quando do aparecimento da definição das primeiras civilizações, né? As escolas mais antigas que nós temos conhecimento surgiram na antiga Suméria, na Mesopotâmia, né? Se chamavam Edubas. E essas escolas justamente mostram a necessidade antiquíssima, né? que uma determinada comunidade tem de integrar as crianças nascidas em meios familiares próprios com o conjunto da sociedade. E o melhor lugar para isso é certamente, sem sombra de dúvidas, a escola. Então, a socialização, eu acho que isso é tão importante que pesquisas recentes, feitas principalmente pelo mais profundo, mais brilhante conhecedor do desenvolvimento infanto-juvenil da história, que foi o suíço Jean Piaget, ele falava, nos livros dele, nos textos dele, ele fala ainda sobre a importância fundamental da socialização no processo de desenvolvimento da inteligência e da afetividade da criança. Eu acho que é dele até um dos axiomas mais significativos nessa área. Ele diz assim: o melhor brinquedo para uma criança é outra criança, em geral do mesmo nível mental. Bem diferente, segundo os estudos que ele encaminhou, de uma relação isolada entre a criança e o adulto, porque a relação entre criança e adulto é sempre uma relação assimétrica, é sempre uma relação onde o que pode mais dirige o que pode menos. Enquanto que numa comunidade de crianças, numa comunidade infanto-juvenil, as relações se dão mais horizontalmente, as experiências são mais livres, mais possíveis, e inclusive a possibilidade de você reverter um ponto de vista se torna mais provável do que se você estiver recebendo os seus conhecimentos, as suas informações de quem é, por definição, superior a você. Então essa convivência com outras crianças é fundamental para desenvolver uma moral autônoma, um comportamento autônomo em relação não só aos seus pares, como a tudo que acontece ao seu redor, né? Coisa que não é possível quando essa moral é dada já pronta por uma pessoa adulta. Aí levanta-se a questão, né? Bom, mas pode ser que a criança então comece a pensar diferente, a fazer diferente do que faziam seus pais ou do que foi ensinado anteriormente. Mas é justamente por isso que a humanidade evoluiu e nós chegamos no nível em que estamos agora. Precisamos reconhecer isso, que as mudanças também podem se dar para melhor. Bem, eu estou falando tudo isso por conta de um projeto que foi recentemente, na verdade é um projeto de lei que foi recentemente assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, né, sob a orientação de sua ministra, a pastora Damares, né, indicada pelo ex-senador Magno Malta, né, onde ele, nesse projeto de lei, sinaliza para a possibilidade de haver no Brasil a chamada home schools, que é a educação escolar feita em casa pelos pais da criança. Essa medida do governo Bolsonaro, de uma certa forma, copia um hábito ou uma instituição, na verdade, criada numa realidade completamente diferente da nossa. A sociedade americana, né, anglo-saxã, ela é fortemente coletivista, né? Há uma pressão constante do meio social sobre o indivíduo para que ele se enquadre ao meio social. E, de uma certa forma, a escola doméstica, a educação doméstica feita nos Estados Unidos, não deixa de ser um contrapeso a isso. Mas pode ser também um problema de adaptação da família, adaptação mal feita, a partir de uma escola que realmente já dá sinais de esgotamento, e que essas famílias mal adaptadas, mal socializadas, procuram manter
a sua experiência, ou reproduzir a sua experiência junto a seus filhos. Inclusive, há pesquisas, há dados mostrando que o motivo religioso é muito forte, que a maioria das crianças que pertencem, que fazem parte dessa experiência da homeschooling, estão em famílias onde a questão religiosa é fundamental. Bom, o problema é que na realidade brasileira a coisa se dá num ambiente totalmente diferente. A sociedade brasileira, ela nasceu isolada, de grupos isolados, são comunidades isoladas. A comunidade da Casa Grande de um lado e a comunidade da Senzala do outro, e as famílias perdidas nesse mundão, em casas de taipa, perdidas nesse meio de mundo, fechadas sobre si. Eu não consigo perceber assim como é que isso vai nos ajudar a superar nossos problemas educacionais. É verdade que a escola pública tem graves problemas, e é verdade também que os índices acadêmicos e de socialização da homeschooling americana não são tão ruins assim, pelo contrário. Mas eu acho que esses dados da homeschooling americana apontam muito mais para a falência da educação em massa que se vê nas escolas públicas do que da educação, do que da escola em si mesmo. E sem falar que na homeschooling americana você tem uma classe média letrada, uma classe média financeiramente estribada, que tem plenas condições de mandar seu filho para a biblioteca, para museu. Toda a comunidade americana, igreja, empresa, e tem clubes ativos. Eles são muito coletivos, eles têm um sentimento assim, um conceito de vizinhança muito forte, que nós infelizmente não temos, não construímos. Pelo contrário, a nossa prática histórica é de isolamento, e um projeto como esse só vai ampliar ainda mais o isolamento. Agora, cabe a crítica que a educação pública é feita em massa, é preciso realmente mudar a nossa escola pública. Então, mas a solução para isso não é fazer as crianças estudarem em casa, mas tornar as turmas nas escolas públicas menores, os professores mais preparados, mais familiarizados com a psicologia da infância e da juventude, e assim criar relações mais próximas que permitam às nossas crianças ter um aprendizado mais eficiente. E é preciso não esquecer também que, apesar de todos esses méritos da homeschooling americana, é preciso não esquecer que os Estados Unidos é um dos países mais violentos do mundo, onde os problemas de socialização das crianças são graves. Não raro esses indivíduos evoluem para um serial killer, uma coisa assim, o que mostra que há sérios problemas de socialização na formação do homem norte-americano. E eu não sei se no nosso caso seria essa a solução, aumentar ainda mais essa individualização, né? Então é preciso ter cuidado para que essa proposta de homeschooling brasileira não acabe agravando, né, o fosso entre ricos e pobres, porque essa educação doméstica aqui no Brasil vai ser feita mediante diversos critérios técnicos, terão que ser obedecidos, ou seja, esses critérios só são passíveis, só são abertos para a classe média. Então, a homeschooling brasileira só vai mesmo agravar ainda mais o fosso entre ricos e pobres. A escola pública ficará para os pobres e a educação doméstica, se der certo, ficará para a classe média. E aí, o que a nação vai ganhar com isso? Como é que essas crianças, vivendo tão separadas, vão poder depois se encontrar lá na frente e se integrar? Se aqui não existe, como existe nos Estados Unidos, essa cultura do coletivo, do encontro em clubes, de se fazer as coisas todas em grupo, eu acho que estamos abrindo um sério precedente. E sobre isso eu queria falar, vou falar mais no meu próximo vídeo a respeito. Muito obrigado.